Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dá o play aí, amor. Está no ar mais um episódio do Pod Peixe. Esse episódio é um oferecimento Chili Beans Garopaba e tem o patrocínio principal de Cabocla, grande Cabocla, junto com nós agora, estamos muito felizes, inclusive. E temos aqui um coffee break do chocolate Garopaba, que tá muito bonito. E o episódio de hoje é com ninguém mais, ninguém menos que essa mulher maravilhosa. Denise Abreu, para os íntimos Denise, para os mais íntimos ainda D, e para mim, prima maravilhosa, imunizada, inclusive. Denise Abreu, senhoras e senhores. Muito bem-vinda, querida. Como é que você tá? Obrigada, meu amor. Obrigada. Temos um cafezinho do chocolate Garopaba. Já conhece lá? Já. Vicia, cuidado. Vicia. Tem bolo, vários bolos. A gente vai começar o episódio de hoje Chocolates. fazendo um quadro que chama Peixe a Peixe. É um tete a tete. É o Peixe a Peixe oferecimento Annie Rose Arts. Ai, que delícia. Você é cliente da Annie Rose Sim, Arts? Você muito corta seus tempo. cabelos lá? Sim. Salão de beleza que promove Recentemente. transformações, Aham. né? Trabalha com a autoestima. Anne, um grande abraço. Estamos contentes que você está conosco aqui no Pod Peixe. Peixe a Peixe é bem básico, bem rápido. São 20 perguntas diretas de sim ou não ou de escolha. Tá. Né? Vou te dar opções. Bem rapidinho, sem pensar muito, para ficar bonito, tá? Peixe a Peixe, oferecimento Salão Annie Rose Arts. Estilo musical, Rock. rock and roll. Uma qualidade e um defeito. Qualidade, acho que é paciência. Suspeitei. Defeito. Perfeccionismo. Perfeccionismo. Cachorro ou gato? Cachorro. Cachorro. A vida é Difícil. difícil. A pandemia te fez Enlouquecer. Mas Eu adoro uma sinceridade. Churrasco ou sushi? churrasco. Já tomou porre? Muitos. Vários? Muitos. Meu Deus. A figura até deu uma tremida aqui. Eu sabia disso, Denise. Melhor show que já foi? Ah, eu não sou muito de ir em show. Mas eu acho que o melhor show que eu já fui foi do Zé Ramalho. Zé Ramalho. Na pracinha aqui do centro. Quermesse? Tropicando na raiz das árvores. Quando a quermesse era boa. Uhum. Bebida alcoólica preferida? Hoje é Marula. Amaru. Um filme e uma série? Uma série é a N com E, né? N with E. E um filme... Ah, daí é muito difícil. Eu O que gosto. não come de jeito nenhum? Sushi. Ah, tu não come sushi? Não Coisa como. boa. Família é? Tudo. Pratica leitura? Muito. Indica um livro para os Hoje, telespectadores, telespecs. A morte é um dia que vale a pena viver. A morte é um dia que vale a pena viver. Religião, time e cor. Espírita, não tenho time, cor preto. Suspeitei que era preto. Praia ou campo? Praia. O que queria ser Praia quando de crescer? noite. Praia de noite? É, Beleza. O que tu queria ser quando crescer? Tô doido médica. pra comer esse bolo. Tu queria ser médica? Olha só. Pensou em fazer outro curso? Direito. É? Tem a vontade ainda? Trabalho na área de certa forma. Ah, tu fez uma sim. especialização, vamos falar disso, né? Psicodramatista é quem cuida dos dramáticos? Também. Também? Tem uma galera aí pra você dar uma assessoria aí. Mas não é só isso, a gente vai explicar depois, né? Tem uma galera O que da é. equipe Muita aí gente que perguntando tá o que é o precisando. psicodrama, né? Homem que é homem chora? Muito. Muito? Verdade. Uma frase de efeito, uma frase que você gosta. Tudo passa. Até a uva. Meu Deus. Ai, senhor. Pra quem não sabe, a Denise é psicóloga, psicodramatista, psico que mais? Neuropsicopedagoga, especialista em psicologia jurídica. Tenho formação em programação neurolinguística. Uso mais como ferramentas, né, no consultório. É um deboche, né? Esse bolo de laranja. Tenho formação em coaching, mas acabo não usando o nome para divulgar, assim, uso mais coaching com psicodrama, né? Uso as ferramentas de coaching no consultório também, assim. Então, são mais as formações que eu uso como
carro-chefe. É o psicodrama, a neuropsicopedagogia e a especialização em psicologia jurídica. Qual é a área que você mais gosta de atuar? Eu atuo na área clínica e eu gosto muito da área jurídica. Essa foi a última especialização que tu já fez, né? Como é que é a psicologia nessa área jurídica? Ela tem um leque muito grande, assim, a parte que eu gosto mais é a parte de mediação de conflitos. Sim. Dentro de família, da área da família, da área educacional, que daí dentro de um leque vai abrindo outros leques, né? Então, eu gosto dessa parte de mediação de conflitos dentro da área educacional, dentro da área de família. Quantos anos desde que você se formou? 10, 11 ou 12. Ixi, a pandemia deu uma bugada na minha memória, assim, parece que esses 2 anos a gente meio que deu uma perdida no tempo, né? 12 anos. 12 anos? Acho que 11, 12 anos. Desde de se formar até as especializações, até agora. Uns 12 anos. Período... nós somos primos, nós conversamos, né? Inclusive, comecei a fazer terapia por causa de você. Isso tem me ajudado muito. Legal. Eu faço terapia lá em Natal. E eu sinto, assim, nas nossas conversas que, de fato, a pandemia mexeu muito, assim, contigo. E tu não... Na verdade, mexeu com todo mundo, né? Mas tu explicita muito isso, né? Tu fala muito abertamente sobre como gerou um dano em ti e tudo mais. Na verdade, eu falo abertamente sobre tudo que me incomoda. Tudo que me incomoda, eu falo. Eu não tenho problemas em falar. Psicologicamente, isso é muito importante? Não sei. Pra mim é importante ser transparente, né? Eu noto que as pessoas se incomodam. Tanto que eu acho engraçado que quando eu falo, tem gente que fala... Ai, mas já pensou em procurar terapia? Eu falei, sim, eu faço terapia. Qual o problema de eu falar que tá doendo? Qual o problema de eu chorar, né? Tipo, eu sou humana, todo mundo é. Ser psicólogo não te faz ser um robô, né? Todo psicólogo faz terapia, né? Deveria, mas nem todos fazem. E aí um faz com o outro... Porque pra tu fazer terapia, tu tem que fazer com alguém que tu não conhece? Não necessariamente, assim. Não? Sim, a gente tem que fazer com outro psicólogo, de preferência alguém que entenda um pouco mais do que tu, né? Alguém que esteja um pouco mais, tipo, há mais tempo, que domine mais, né, a área, assim. Mas... Tu faz aqui em Garopaba terapia? Não, que é a minha psicóloga. Eu brinco que ela é um dinossauro do psicodrama, assim. Ela é uma das primeiras pessoas, assim, que começou a trabalhar com psicodrama em Santa Catarina. Então, ela é professora, é psicóloga dentro da área, né? Sim. Então, foi com ela que eu fiz a minha formação também. Então tá com a mestre. Então, tipo, eu chamo ela de sensei. Então, tipo, o ideal é que se faça terapia, né? Mas não é todo psicólogo que faz, né? Muitos psicólogos não fazem, né? É onde eu tenho perigo, né? Porque às vezes tu troca os papéis ali, mistura as coisas, né? Eu acho que a pandemia, ela atingiu as pessoas de formas diferentes, assim, né? Me atingiu de certa forma, mas vejo que atingiu outras pessoas por outro lado. Onde é que a pandemia mais te atingiu, assim? Você é mãe, você é mulher, você é casada. E o trabalho, você parou o trabalho durante a pandemia? Onde é que a pandemia mais doeu, assim? Mais? Eu sou uma pessoa que eu sofro muito por mim e sofro muito pelos outros. Coletivo. Aí tem gente que fala, mas não deveria sentir. Eu não sei sentir. E espero nunca chegar nesse ponto de não sentir, né? Então, eu penso muito no coletivo, assim. E aquilo tudo me assustou muito no começo. Quando eu comecei a ver assim, meu Deus, que loucura, o que é isso, né? Tipo, olha o que está acontecendo, olha onde é que a gente... Porque eu não conseguia pensar no momento, no dia ali. Eu pensava no próximo, né? No que ia acontecer. E aí as pessoas, tipo, autônomas sem poder trabalhar, as pessoas sem poder comer, tipo, eu não conseguia pensar em mim. Né? Pouquíssimos momentos, tipo assim, o meu ali eu estava cuidando, né? A minha parte eu estava cuidando, eu sabia que estava seguro, entendeu? Mas eu pensava em quem não estava seguro. Era um senso coletivo. Isso. Eu pensava muito isso também. Porque o nosso momento já atual, fora a pandemia, ele já não era bom, né? Não. Isso já tinha me deixado fragilizada, pensando, né? Coletivamente, exato, né? Assim, é como se, tipo assim, ó, lá em 2018 eu já tava eu já tinha tomado um supapo da vida, né? Então, eu tava começando a levantar, assim, né? Começando a dar uma levantada. Aí veio isso. Então, não foi só a questão do vírus em si, não foi só a questão de lidar com o vírus. É tudo que envolvia aquilo ali, né? Que foi duro. Todas as questões políticas, todas as questões... E aí volta de novo as relações, né? Tu vê as pessoas defendendo coisas
que fica difícil de se defender, de tu ver pessoas que tu ama defendendo coisas difícil de se defender. E aí volta tudo isso de uma forma muito intensa, porque, tipo, antes eram só ideias, né? Não eram só ideias, também eram vidas. Mas agora era diferente, era uma coisa mais letal, assim, né? E isso tudo foi muito difícil, assim, para mim. Então, o começo da pandemia eu fiquei sem trabalhar para proteger a vida das pessoas em volta de mim e dos outros também. E não é todo mundo que entende isso. Em todos os contextos, não só na pandemia, né? Todas as vezes que tu prioriza isso, assim, tipo, todas as vezes que eu priorizo cuidar dos meus, tem pessoas que super acolhem, tem pacientes que super entendem, tanto que eu tenho pacientes que estão comigo desde 2012, que super entendem as minhas paradas, assim, né? E tem pessoas que não entendem. Tipo, como assim? Né? Vai parar agora? Sim, né? Teve muito paciente que não compreendeu o momento? Teve. Sempre tem uns que não entendem. Mas quem tá comigo sempre entende. Você transferiu gente para online? Pouquíssimos. A maioria preferiu continuar no presencial. Aí eu fiquei 3 meses sem atender. Quando eu voltei, todo mundo que era meu voltou. Sabe que eu tô fazendo terapia, eu faço presencial, né? E eu acho que eu não conseguiria fazer online. Porque, perde tanta... Eu acho que não é o legal. massa da terapia é tu ir lá no lugar, tu sair do teu espaço e tá num lugar neutro, né? Num ambiente neutro. Não sou muito experiente com terapia, que eu comecei a fazer há pouco tempo, mas pra mim o interessante da terapia é ir no lugar. É sair de casa, né? Pra se desligar. Porque eu não me imagino no meu quarto acústica, fazendo né? terapia. Tem a questão do isolamento acústico. Então, tinha muitas famílias que não tinham essa questão do isolamento acústico. No começo, quando eu retomei, aí algumas pessoas eu até tentei. Mas, tipo assim, né, eu tava te atendendo, aí de repente, do nada, algum familiar passava, entrava no quarto sem avisar e ia guardar uma roupa no guarda-roupa atrás. Tipo, pra escutar a conversa. Privacidade zero, assim. E aí eu vi que não dava, que as famílias não estavam entendendo, principalmente adolescentes, assim, não estavam respeitando, assim. Aí eu fiquei com algumas pessoas só as pessoas de risco mesmo, grupo de risco mesmo, tipo gestantes, né? E o resto eu montei uma dinâmica no consultório, tipo, muito segura, né? De um jeito, assim, que ficou bem, um distanciamento bem legal, muito álcool, muita sanitização, e deu super certo, né? E fui pro presencial, né? Deu super certo, tanto que eu nunca me contaminei. Você não pegou? Não. Eu também não peguei. Que eu saiba, não, pelo menos. Se eu peguei, foi muito assintomático, assim, né? Mas deu super certo, assim, e aí fui pro presencial. Mas como eu te falei, assim, todo mundo que tá comigo há mais tempo sempre retomou, sempre entendeu os outros papéis que eu vivencio, né? Não só o de psicóloga, né? Porque a gente tem outros papéis, né? E aí tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem, né? Sim. E aí, como eu te falei, então, assim, eu sou uma pessoa que eu sinto muito as coisas, né? E aí tem gente que, como assim, né? Vai parar? Como assim vai parar pra cuidar da tua filha? Sim, ela tá sofrendo, né? De um dia pro outro, ela não tinha mais escola, né? Do dia pro outro, ela não pode mais ver a avó, do dia pro outro, ela não pode mais brincar, teve que ficar trancada comigo e com o pai. Ela ficou mais de 1 ano trancada em casa, porque eu levei muito à risca. Eu lembro que às vezes tu dizia, traz ela aqui pra brincar com a Cata. Foi mesmo. Vem aqui, e não levava. Não sei o que era pra cima. Foda, eu demorei muito pra tirar Agora tá ela. mais de boa? Agora ela tomou vacina, enfim, né? Eu demorei muito pra ter coragem de levar ela pra escola, e consegui. Depois que eu tomei as 2 doses, eu levei ela pra escola, porque eu era a única que saía, né? Sim. Então, agora tá mais de boa. Prova esse bolo de chocolate antes que eu já comi uma fatia toda desse de laranja e tá um negócio assim de sacanagem. Trocar, né? Eu vou contar pras pessoas. Eu imagino, sensitiva como tu é, e eu tenho muito isso também, sobretudo sobre a parte coletiva, assim. Então, a gente teve uma emenda aí da parte política com a pandemia, né? E eu imagino que tu, assim como eu, teve várias surpresas também. No período político, a gente teve um monte de pessoas que se revelaram de maneira que talvez a gente... Né? Talvez não, que a gente teve muita aversão, né? E isso ficou pior ainda na pandemia. Porque essas pessoas que a gente já via que olhava, putz, não acredito... Essas pessoas na pandemia são as pessoas que são antivacina, que diziam que o vírus não era... Putz, não acredito de novo. Tipo, né, foi um divisor de águas de novo, e foi um divisor de águas mais dolorido, né? Porque é uma questão de vidas, assim, antes era outra situação, né? Que já era, como eu te falei, já eram vidas, né?
Só que agora era uma coisa mais letal, assim, né? Mais perigosa, E é foda, né? porque depois de tu ver tudo que a gente viu, né? Os hospitais superlotados, as negando, pessoas né? morrendo, os cemitérios cheios, as pessoas enterrando seus familiares, o sistema de saúde público colapsado. E as pessoas ainda assim não enxergavam. Eu percebi que aqui em Garopaba teve que morrer gente conhecida pro pessoal meio que acordar. Mas acordaram por dias, depois voltaram em coma de novo. Não dá pra entender esse lance, cara. Eu tenho muita dificuldade. E tu vê agora, né? Tá, a maioria das pessoas, um grande número de pessoas vacinadas. O vírus segue contaminando as pessoas, ok. Mas a gente não tem mais o colapso do sistema de saúde porque as pessoas vacinadas não estão demandando hospital. Isso é muito claro. Período pandêmico, com ninguém vacinado, sistema colapsado, um monte de gente morrendo. Período pandêmico, o mesmo, ainda com a Omicron. Sistema de saúde tranquilo, porque as pessoas não estão precisando ir porque estão imunizadas. E ainda assim, tem gente que fala negando que a vacina não presta e antivacina e... As crianças, aqui em Garopaba agora votaram um projeto de lei contra o passaporte vacinal. E as crianças agora teve a vacinação infantil, a Garopaba teve um índice bem pequeno de vacinação infantil. Bem abaixo do esperado, assim. E teve a volta das escolas total presencial, não tem mais ensino remoto. Esse ano não tem opção do remoto, é presencial e deu ponto. E ainda assim a gente teve um índice baixíssimo de vacinação infantil. Né? A vacinação infantil vai ser um negócio que eu acho que vai ir a passos largos, assim. Bem passos largos. Então, tudo isso dói, tu entende? Tudo isso. E é onde eu penso assim, eu não tenho problemas em falar o que me dói. Se isso incomoda quem ouve... Lamento. Só lamento. E nesse período pandêmico... Vou continuar falando. A gente tem também o lance da positividade. Né? Tóxica. Toxíssima. Que é uma das coisas que eu sempre falo que me incomoda muito, assim. Eu acho muito perigoso isso. Eu acho muito perigoso. O que de fato é pra ti essa positividade tóxica? Tu vê, é rede social? As redes sociais, as pessoas usam muito as redes sociais pra falar o que é bonito, né? É muito difícil as pessoas usarem as redes sociais pra falar do que dói, pra falar do que incomoda, pra falar da realidade nua e crua, né? E essa positividade tóxica, por que eu acho perigoso? Porque daí as pessoas vão usar as redes sociais pra se comparar. Aí tu tá ali na bad, tu tá mal, tu tá tendo ansiedade, tu tá deprê, tu tá ruim, tu teve um dia péssimo. E tu abre o telefone, tu vai olhar ali, tu vê todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso, todo mundo postando uma vida. E aí, de repente, vai dizer, cara, por que eu não consigo isso? Por que eu não tenho isso? Por que pra mim é tão difícil isso? Né? Por que todo mundo que tá aqui, porque daí tu vai olhando, essa pessoa tá bem, essa outra pessoa tá bem, ninguém ali tá ruim. Todo mundo ali no Namastê, todo mundo, né, na Good Vibes. E, cara, eles estão postando isso. Mas eu que atendo, né, por exemplo, eu atendo muitas pessoas que a gente, Garopaba, né, a gente acompanha. Eu sei que essas pessoas não são assim na vida real. A gente sabe que essas pessoas não são assim na vida real. Então, assim, o perigo disso, né? As redes sociais é tudo muito muito bonito, perigoso, né? E aí, essa positividade tóxica, isso é muito perigoso. Porque daí a pessoa fica se comparando com aquilo ali, né? E quem não tá bem, só vai ladeira abaixo, entendeu? E aí entra aquela outra parte que eu sempre gosto de frisar, né? A questão do suicídio, assim. Pra quem não tá bem, pra quem já tá ali no muro, entendeu? E às vezes pegar, se comparar, olhar aquilo ali... Isso tem influência direta, né, com o número de suicídio, tu acredita? Não tem influência direta, mas é um agravante. É um agravante. Não só a parte good vibes, né? As redes sociais, no geral, é um agravante, por exemplo... Né, os haters, né? Tu vai lá, posta um negócio, a pessoa vem, pá! É um empurrão que faltava. Tanto que muitas pessoas, às vezes, acabam cometendo suicídio em função da pressão, né, que recebe nas redes sociais de pessoas que ela nem conhece. Né, de xingamentos e ofensas de pessoas que ela nem conhece. E essa exposição na rede social é um negócio que eu sempre via muito, tipo assim, cara, como pode, velho? A gente tá nessa situação... E essa galera postando um negócio, assim, tipo, como se nada tivesse acontecendo. É aquele good vibe sem o mínimo de consciência coletiva. Nenhuma. Quer mostrar ali aquela vida. E de fato, pra quem tá ali sofrendo, olha aquilo dali, é frustrante, né? Eu acho até desrespeitoso com quem sofre. É onde me irrita muito. Isso é muito desrespeitoso com quem sofre. Porque, por exemplo, na pandemia, aquele monte de coisa acontecendo, a galera postando foto embalada, a galera postando foto como se não tivesse gente morrendo.
Denise, mas morre gente todo dia. Sim, morre gente todo dia, eu não sou retardada. Mas é um jeito de... Tu entende o que eu tô falando, Claro. né? É diferente o que tá acontecendo, entendeu? É um desrespeito com o que tá acontecendo, né? Então, tipo, quando eu falo que é perigoso, é até com isso, né? É perigoso com... Olha a realidade que a gente tem. Chegam a relatar no teu consultório, quando paciente de falar que Dos motivos que fazem... que se sente frustrado por olhar as outras... Muito. Até porque, assim, ó, eu tenho um grupo... Hoje, né, a demanda uma das demandas específicas que eu tenho no consultório, né, eu tenho várias demandas, mas uma das demandas específicas que eu tenho são pacientes com ideação suicida. Pacientes que pensam em Trabalha suicídio. muito com suicídio, né? Pacientes que ou pensam ou tentaram, né? E eles relatam os motivos, assim, né? Às vezes, tem vários motivos, mas às vezes, como eu te falei, um empurrão que faltava, assim, tem às vezes essa coisa da rede social. Às vezes a pessoa posta uma foto, né? E a meninas postam uma foto, aí vem outra. Que celulite, tá gorda, tá isso, tá aquilo outro, não te enxerga, blá, blá, blá. Cara... De pessoas, às vezes, que nem conhecem. Às Pior vezes, ainda quando conhece. Exatamente. Vamos falar de suicídio? Eu vou deixar tu comer mais um pouquinho. Vou falar dos patrocinadores. Porque, né, um café desses, né? Que é um café desses. Depois, se tu quiser deixar um pedaço desse bolo de chocolate pra mim, eu como depois. Como eu te amo muito, eu vou deixar. Tá, maravilhoso. Vamos fazer um piquenique, a gente troca, eu como um pedacinho do teu Pode ser, porque esse aqui tá maravilhoso, cara. Esse tá muito... Não tem nada ruim nessa cafeteria. Tem um creminho. Tem nada ruim. Tem um creminho. Tem uma coisa Ó, ruim aqui, lá. ó. Tem uma coisa ruim lá. Vou te falar o que tem ruim lá. O quê? Mosquito. Mosquito. É bom, mas tem repelente. Só levar repelente. Aí tem os repelentes da Chaelle. Aí a gente usa os repelentes da Chaelle. Vamos falar já da Chaelle. Esse episódio ele tem o patrocínio de quem? Da Chili Beans Garopaba, que também é ótica. Então, se você precisa de um óculos escuro, Chili Beans Garopaba. Se você precisa de um óculos de grau, Chili Beans Garopaba. Se você precisa de mochila, Chili Beans Garopaba. Bag, relógio, Chili Beans Garopaba. Fica em frente ao P&G. E também é um patrocínio da Cabocla. Restaurante Cabocla. Que tem o melhor pastel da Garopaba. Pastel de camarão, tem pastel de carne. Com queijo, que é o meu preferido, que eu acho que eu como ele desde 2005 mesmo. Cerveja gelada. Você é cliente da Jane? Sou. Jane, E eu sou muito criativa, é o mesmo sabor todo esse tempo. Fica na frente do... Como é o nome da frente da Feira de Verão. Na frente da Feira de Verão. É mais fácil, Cerveja gelada, música ao vivo, rola uma música ao vivo tem lá no Chopinho Cabocla. lá também. Chopinho, público legal, deckzinho. O Cabocla tem tempo em Garopaba, né? Tem. Anos e anos em Garopaba. E entrega a marmita. Entrega a marmita, quebra um galho pras mães. Tu pede marmita lá? Direto. É boa? Apertou, muito boa. É de qualidade e vem rechonchudinha, assim. Então, assim, apertou, não deu tempo de eu fazer, eu já mando a mensagem. Se eu não consigo ir lá pegar, ela já entrega aonde eu tô. Rechuchundinho é maravilhoso. É. Tem um... Ó o Caboclo aí. Tem um assunto que a gente vai abordar, que você fala, que é sobre o sofrimento silencioso dos homens. Inclusive, existe um documentário, até foi o Maurício, essa criatura aqui, maravilhosa, que falou, e eu não assisti porque eu quero assistir depois. O que é, de fato, esse sofrimento silencioso dos homens que você aborda? Você tem muitos pacientes homens? Você desenvolveu alguma coisa nesse sentido? Eu tenho muito... Hoje, a maioria dos pacientes que eu tenho são homens. Olha. Já faz um tempo já que a maioria dos meus pacientes são homens, adultos. O homem, ele é mais resistente à terapia? Muito mais? Mas de um jeito diferente. É engraçado que a maioria dos que me procuram, eles mesmos procuram. Que normalmente as companheiras ou a família, as mães, enfim, é que procuram, né? Que Sai de pedem. casa, precisa fazer terapia. Não, normalmente elas é que mandam uma mensagem e procuram, né? Tipo, meu marido precisa de terapia, nananã, e marcam e tal. Tem essa parcela ainda, assim, que as companheiras marcam, a mãe ou alguém marca. Mas o meu público, a maioria, eles mesmos é que procuram. E marcam. Até alguns a família nem sabe que eles fazem terapia. Olha. Fazem escondido, assim, E que é onde entra, né, o preconceito de fazer terapia, o medo de se um tabu? É um tabu. E aí,
de uns tempos pra cá, assim, e sempre que eu pergunto, né, porque e aí eles comentam às vezes pros amigos, tem uns que conseguem ter coragem, eles comentam. Aí quando esses amigos procuram, e às vezes eu não tenho horário, eles até falam, né, tipo, mas eu quero que seja contigo, né, mas por quê? Não sei, meu amigo falou que se sentiu bem e eu quero que seja contigo, não quero que seja com outra pessoa. Os meus amigos super me zoam porque eu faço terapia. Já tem um preconceito, independente do público, né, mas com os homens é mais. E aí onde entra isso, né, O legal desse documentário que fala do silêncio dos homens é que ele quebra um tabu que a gente tem há muito tempo, né? De que já se tem essa crença de que a gente não pode ser vulnerável. Nem homens e nem mulheres. Que é onde eu te falei que quando eu mostro a minha vulnerabilidade, eu percebo que muita gente se incomoda. Então, onde muita gente fala, mas tu tá bem? Mas tu tá chorando? Tu tá falando que tu tá triste? Né? E quando os homens mostram essa vulnerabilidade, a pressão é muito maior. Como se não fosse autorizado socialmente que os homens fossem vulneráveis. Então, todo o sofrimento masculino, ele é silenciado, né? E eu sou muito vista entre os amigos e nas redes sociais como a psicóloga feminista. Uhum. Mas, por mais que eu defenda o feminismo, do meu jeito, que apesar de algumas pessoas acharem que é agressivo, muita gente que me conhece não vê como agressivo o jeito que eu defendo. E eu sempre defendo o feminismo como ele é de verdade. E o feminismo, ele é exatamente isso. É que eu possa ter o direito de falar e chorar, e que tu também possa ter o direito de falar e chorar. Onde a gente possa, de fato, ter os mesmos direitos, né? Então, se eu não posso ficar em silêncio, eu também não quero que tu fique em silêncio. Então, eu acho que esses homens... porque a maioria fuça, stalkeia antes de marcar o horário, né? É bem engraçado. Eles dão uma espiadinha? Dão uma stalkeada, olham as redes sociais, me adicionam antes, procuram, acompanham os stories, ou o Facebook, olham antes, assim, né, na época do Face, né? Que agora tem o Instagram. Mas eu noto que eles olham antes até se sentirem seguros, aí depois vão lá e marcam, né? E olha que minhas redes sociais não são profissionais, né? É eu ali. É a minha verdade nua e crua, é a minha pessoa dia ali, a dia, né? normal. Eu passando pão de queijo no negócio laranja. E aí, o que é esse silêncio, né? Na terapia, né? Quando consegue se chegar na terapia, né? A maioria tem muito medo, tipo, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Por onde é que eu vou começar? Porque na sociedade, no geral, eu não tenho esse espaço para fala. Eu não sou autorizado a falar do que me dói. Tanto que a maioria chega falando, eu não sei nem como falar. Por outro lado, o que a gente tem na sociedade, né? A gente tem muito as outras formas que o homem vai aprendendo a falar. Que às vezes é na agressividade. Porque se tu não aprendeu lá na infância ou na adolescência a verbalizar o que tu sente de um jeito com inteligência emocional, se tu não foi, né, orientado para isso, tu vai ter a emoção igual. Só não foi orientado a como expressar ela da melhor forma. Então, às vezes, tu vai expressar isso com agressividade, tu vai expressar isso de alguma forma que tu ou vai te machucar... Ou vai machucar alguém. Ou vai machucar alguém. Porque desde criança a gente é meio que condicionado a esse lance, né? De não chore. Não chora, menino não chora, cala a boca, engole o choro, não brinca com isso, não faz isso. Isso vai gerando uma bola de neve. Por que tu tá frustrado com isso, né? Vai ser menininha, né? Menino não pode chorar. Eu vou te falar que eu tive muita... Quando eu pensei em... Eu acho que... Eu aprendi que as pessoas não devem ir pra terapia por um motivo, assim, que já esteja sufocando, né? Acho que a pessoa tem que ir pra terapia por amor e não pela dor. Eu fui pela dor. A maioria vai pela dor. A maioria espera acontecer algo. Isso. Tanto que às vezes quando eu falo, pelo autoconhecimento, ainda não tá na hora. Tipo, mas qual é a hora? Não tem hora. Né? Se você tá vendo esse episódio e não faz terapia, faça terapia, você não precisa de motivo pra isso, é maravilhoso. É autoconhecimento, entendeu? Não espera chegar a hora, porque às vezes esse chegar a hora pode machucar tarde. demais, pode ser muito tarde, exatamente. Tu pode machucar muito alguém que tu ama, tu pode te machucar muito, tu pode machucar muito alguém que não tem nada a ver com a tua dor. Um filho, uma companheira, tu entende? Eu me senti muito à vontade porque eu fiz em Natal, né? Eu faço em Natal. E pra mim o fato de ser lá, das pessoas não me conhecerem... Tu é um anônimo. Eu sou um anônimo, então eu senti esse alívio pra ir. E quando eu cheguei, de fato, quando eu tava pra entrar... Eu pensei, cara, mas o que eu vou falar? Onde é que eu começo? E aí, quando eu comecei a falar,
enfim, obviamente tem toda uma técnica, né, de vocês, em que vocês vão, né, procurando entender e tudo mais. E hoje, o meu hobby preferido é a minha terapia. Eu fico esperando a semana toda, as coisas vão acontecendo durante a semana e eu fico tipo, cara, isso aqui a minha psicóloga vai adorar. Isso aqui também, isso aqui também. E eu chego e eu posso desmarcar qualquer coisa. A terapia na semana eu não desmarco, porque é o meu momento de fato de expressar o que eu quero sem culpa, sem medo de ser julgado, sobretudo. E é muito maravilhoso porque é uma pessoa que não te conhece, é uma pessoa que não te julga, é uma pessoa que só tá ali aberta pra te ouvir e te conduzir. E eu percebo que, assim, muitos erros muito primários que eu cometia, principalmente organizacionais, assim, muita culpa que eu carregava e que me machucava, assim, que me deixava frustrado, que me gerava as minhas crises de ansiedade, ela fez sumir com muita facilidade. E em pouco tempo eu comecei a entender, através dela, através da terapia, que por algumas coisas que a gente sofre, essas coisas simplesmente não deveriam nos causar isso porque elas não são reais. Eu não deveria sentir essa culpa por isso. E às vezes a gente até sabe. A gente tem lá no fundo assim, porra, né, não é culpa minha. Mas tem uma pessoa de fora que te fala, cara, não tem que se sentir culpado por isso, por causa disso, disso, disso. Então, assim, é sobre se conhecer, né? A terapia, ela me fez me conhecer melhor. Sobretudo, ela fez eu entender sobre o meu potencial. Isso é muito importante. O lance da estima mesmo. A coisa mais fantástica que eu aprendi na terapia foi viver o processo. Isso era o que mais me matava, assim. Porque quando você tem uma meta lá na frente e você tá nesse processo até você chegar lá. E eu não tava vivendo esse processo. Esse processo, ele tava sendo frustrante, ele tava sendo ruim pra mim. Porque eu tava olhando só o final, né? E a terapia me mostrou que esse processo é o mágico do negócio. Que eu tenho que curtir esse momento, que o que a gente fez até aqui é grande. Na proporção de cada um. Hoje, eu olho pra mim hoje e eu vejo, não, cara, isso aqui é fantástico, isso que a gente tá fazendo, isso que eu tô fazendo. Eu não preciso alcançar minha meta pra que seja um negócio foda, porque isso é que gera frustração, né? Então, quando eu saí, eu acho que, sei lá, da 4ª terapia, eu sentia, assim, que eu tinha chegado em casa uma pessoa... Porque eu acordava de um jeito, eu acordava frustrado, eu acordava ruim, agoniado, as coisas tinham que acontecer durante o dia pra melhorar, sabe? Pra eu ter E depois disso, depois que eu comecei a me entender, a entender meu potencial, né? A me conhecer, a me sentir menos culpado por coisas que eram bobas, eu passei a acordar diferente, meu dia foi diferente, os meus dias passaram a ser diferentes, eu comecei a vivenciar coisas que eu não vivia antes. E isso foi muito foda, porque foi num período muito curto de terapia. E é por isso que eu fico tão ansioso pra próxima terapia. Eu quero estar sempre ali, né? Quero estar sempre nesse processo. Eu sou suspeita para falar, né? É muito gostoso, assim. Eu gosto de ver os processos, eu gosto de receber o processo enquanto paciente, né? Gosto de ver nos meus pacientes. Mas isso que tu falou me fez lembrar uma coisa importante de se falar, assim, né? Existe uma coisa na questão da educação infantil, assim. Não existe nada que uma criança ela tenha mais medo do que de não ser amada. Então, a importância de a gente autorizar as emoções lá na infância entra... muito por isso, assim. Então, tu imagina um menininho pequeno que não é validado as emoções dele. Que ele não pode chorar, que ele não pode ficar triste, que ele não pode sentir medo, porque menino não chora, porque menino não tem medo, porque menino não pode sofrer. E ele engole tudo isso, né? Ele segura tudo isso. E socialmente é ensinado para ele de que tudo bem um menino bater, que tudo bem um menino ser agressivo. Porque isso é ensinado socialmente. Sim. Né? Isso é uma questão do senso comum. Isso não é biológico, isso não é genético, como se fala. Isso é uma bela de uma mentira, né? E aí ele cresce com isso. E ele vai aceitando isso porque ele quer ser amado por esses adultos que estão em volta dele. Ele não vai reagir. Ele não vai reagir, ele nem pode reagir. Porque qual é a força que uma criança vai ter diante dos adultos que estão em volta dele? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Mas não quer dizer que ele não tenha raiva. E ele vai guardando essa raiva. Chega na adolescência, que ele consegue ter força... É onde o negócio desgringola, por isso que tanta gente fala dos adolescentes, né? E é por isso que a gente tem um número maior de suicídios na adolescência. E a gente começa a perder mais meninos. A gente tem um número maior de óbito autoprovocado em homens.
quase 80% dos suicídios que a gente tem são homens. E a gente não se fala nisso. A gente muito. não olha pra isso, né? Porque A a gente gente fala não o olha lance, pra sobretudo o isso. lance do feminismo, que fala muito sobre o sofrimento da mulher perante a sociedade e tudo mais, que é super válido. Mas esse lance de que os homens se suicidam mais mostra que tem um buraco aí que a gente tem que E olhar. a gente não fala. Que a gente não É onde a fala. gente fala, né? Por que a gente não fala? Por que os homens se matam mais Né? do que as mulheres? As mulheres tentam mais. E os homens, quando eles vão tentar, eles conseguem mais. Né? A gente tem mais óbito autoprovocado por homens do que pelas mulheres. Agora, a gente tem que olhar para o suicídio no modo geral. Claro. Né? Mas, assim, tem alguma coisa acontecendo. Claro, por que eles conseguem mais? Eles conseguem mais também porque as formas que eles escolhem são mais agressivas. Quando um homem escolhe... quando ele tenta suicídio, as formas que ele tenta são formas mais agressivas, são jeitos mais agressivos. Então, normalmente, são formas mais irreversíveis, não dá tempo de salvar. E as mulheres, quando elas tentam, as formas que elas tentam são formas que, às vezes, dá tempo de salvar, né? Você já chegou a salvar? Já. Sério? Muitas vezes. Já teve. De ser teu paciente, tu tá ali Já observando... teve situações de ser meu paciente. A maioria das situações em que eu salvei pessoas não eram meus pacientes. Foram situações em que me chamaram para fazer algum tipo de conversa, de negociação, e acabou virando meu paciente, né? Mas não eram meus pacientes, assim. Conhecidos? Que Garopaba, né? Garopaba todo mundo é meio conhecido, ou de vista, né? Mas eram conhecidos de vista, assim. A pessoa viu que a pessoa tava dando os indícios de que poderia praticar o suicídio e te chamou porque sabia que tu atuava nessa área? Não. Das situações mais punk, assim, a pessoa tinha tentado mesmo, tava ali. Tipo, tava tentando. Gasolina, isqueiro e tal. E, Denise, por favor, a gente não tá conseguindo conversar, não sabe o que fazer, nananã. E tu foi lá? E eu fui. Era um sábado de noite. Eu deixei a Anitta em casa com o Caco. Teve outra situação que ligaram, a pessoa mandou mensagem para todo mundo se despedindo. E a gente não tá tendo resposta dela, assim. Ela não tá respondendo. Aí eu falei, faz quanto tempo isso? Isso eram umas 10h30 da manhã. Foi de madrugada. Daí eu falei, puta que pariu. Daí isso me deu aquele embrulho. Eu falei, talvez não dê mais tempo, né? Onde é que é a casa? Onde é que é? Tal endereço. Eu fui correndo pra lá. E eu tava no consultório. Meu paciente tava na recepção, assim. Eu falei, desculpa. Ainda bem que eu tenho uns pacientes muito amorzinho, cara. Assim, eu tenho uns pacientes... O paciente foi junto, cara. O paciente foi junto? Foi junto. Ele foi junto. O cara foi junto. Eu falei, meu amigo meu me ligou, assim, já liguei pra PM. Aí daí o cara vai monitorando, né? A PM foi me monitorando por mensagem. E aí a viatura chegou, cheguei antes da viatura, a viatura chegou, aí chamei outras pessoas que conheciam essa pessoa, que tinham mais intimidade com ela, né? Pra ela não se assustar tanto, assim, né? Porque fica aquela coisa, tá viva ou não tá viva? Como é que a gente vai encontrar essa pessoa, né? E aí a PM arrombou a porta. Até o dono do prédio não queria que a gente arrombasse. Mas você estragar a porta. Eu falei, cara, se estragar a porta a gente arruma, a gente paga. Tinha uma vida ali, né? E foi muito rápido, assim, porque ela tava muito mal. E, de fato, se a gente não entrasse... Ela tinha tentado várias vezes na noite e não tinha conseguido. Onde eu te falei das formas que as mulheres tentam. Os métodos que as mulheres escolhem. Mas ela tinha um outro kit ali pronto. Então, tipo assim, ela ia tentar de novo. E ela falou que ela ia tentar de novo. E aí, né? A intervenção... Aí a gente arrombou a porta, a gente entrou, conversou. A intervenção foi tua? Tu que parou, Aquela primeira foi eu, só que eu falei, eu não vou poder ser tua psicóloga, porque eu já me envolvi emocionalmente, eu vou te encaminhar para outra colega. Aí, de tarde, ela já passou para uma colega. Você não poderia... Não, porque eu fiquei muito mexida com a situação ali na hora. Conhecia a pessoa? Eu conhecia, não muito, mas eu conhecia. E a situação toda ali me deixou muito... E aí, eu conhecia muitas pessoas conhecidas dela. Eu também, naquele momento, eu não tinha como encaixar ela na minha agenda. E era uma pessoa que ia precisar de uma demanda maior, né? Aí eu falei, eu vou ficar... Mas eu fiquei ali do lado dela até ela conseguir ir na minha colega. Tipo, de tarde, quando a minha colega teve o horário, aí ela foi. E você chegou a perder alguém conhecido já? Já. Foi onde eu comecei a querer trabalhar com suicídio.
Ah, foi nesse momento. Foi, Você não foi. era tão atuante nessa... Não foi nesse momento, foi antes, né? Eu comecei a trabalhar com suicídio em 2012. Faz tempo já. Foi em 2012. A gente tá velho, né, Dê? E aí, na verdade, a Organização Mundial de Saúde começou a liberar, né? Tipo assim, autorizar a gente a trabalhar mais, assim, a poder falar mais, a poder trabalhar mais a prevenção, usar as redes e tudo mais, de 2015 para cá, né? Quando eu me formei, a gente não falava de suicídio. Quando eu me formei lá em 2010, não se falava de suicídio. Eu não fui preparada para lidar com prevenção ao suicídio na faculdade. Tu se especializou depois? Eu primeiro me especializei na dor, né? No luto ali, né? Eu perdi uma pessoa em 2011, uma amiga, e um ano depois eu perdi 2 pessoas por suicídio. Eu perdi um primo e deu uma semana eu perdi uma das minhas melhores amigas. E aí eu me dei conta, eu falei tipo assim, cara, o que aconteceu, entendeu? Tipo, que sinais foram esses que eu não percebi? Né? Foi bem essa coisa, tipo assim, o que aconteceu? Tinha contato? Não entendi nada. Ela muito, né? Ela era uma das minhas melhores amigas, assim. Ele eu tinha contato, não muito, eu tinha mais com a mãe dele. Ela morava com a gente na época, na minha casa. E na hora, claro, hoje a gente se dá conta, né? Os sinais, assim, né? Ele ligou para se despedir e aí... Hoje eu entendo, hoje é onde eu trabalho com a prevenção. Tipo, presta atenção nos sinais, nas falas, quando a pessoa fala que tá cansada, quando a pessoa fala que amanhã é tarde demais, quando a pessoa fala que quer sumir. Prestar atenção nesses sinais, que a pessoa está muito triste, se a pessoa passou por uma situação de luto muito grande, a pessoa passou por um trauma muito grande, fica em cima, não deixa de lado, entendeu? E ainda mais homem, né? Quando, tipo assim, então, ele tinha um histórico, aquela coisa, tipo assim, tava na cara, entendeu? Hoje eu entendo. Hoje tu consegue ver com muita facilidade que a pessoa tá suscetível. Hoje eu sinto o cheiro, naquela época não. Então, ele ligou, dava pra ver que ele tava embriagado. E aí, em nenhum momento ele falou, vou me matar. Em nenhum momento ele falou isso. Aí a gente só falou assim, te acalma, amanhã a gente conversa. E aí, quando ele falou, amanhã é tarde demais, hoje eu entendo o que é esse amanhã é tarde. Na hora eu não entendi, entendeu? Na hora eu só achei que era uma pessoa bêbada falando amanhã é tarde demais, entendeu? Ele falou amanhã é tarde demais e se matou. E se matou. E a gente demorou pra encontrar ele, né? Aí, a minha amiga, mesma coisa. Minha amiga usou a mesma frase. Não pra mim, no caso, Amanhã né? é tarde demais? Ela usou a mesma coisa. Amanhã é tarde demais. Caramba. E a minha amiga acompanhou toda a situação dele. Nossa, que egoísta, nanana. Nunca imaginei. Ela, pra mim, foi muito mais um baque. Aí, claro, hoje também, eu entendo. Ela tinha terminado, o cara terminou um noivado, pra ela aquilo ali era um sonho, ela amava muito ele, tinha toda uma expectativa. Então, hoje eu entendo. Pô, a pessoa tá passando por um trauma, vamos ficar em cima, vamos cuidar. Hoje eu entendo. Naquela época eu não entendia, tipo, né? E aí, exatamente, ele cometeu suicídio numa sexta para um sábado, uma semana depois de uma sexta para um sábado, ela cometeu suicídio também. Caramba, pra ti deve ter sido puta de um baque, velho. Aí ali foi onde eu comecei a estudar sobre, assim, comecei a estudar muito, 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 muito. No mesmo ano, eu fui fazer voluntário no colegião ali, no José Rodrigues. Eu já era formada, né, mas daí fui fazer um trabalho voluntário, né, porque a assistente pedagógica falou, me ajuda aqui que tem um caso de uma menina que me preocupa. Ela falou, essa menina me preocupa, ela falou assim... E eu precisava de uma psicóloga para me dar um help, porque a gente não tem, né? Na época não tinha nenhuma psicóloga, assim, para dar uma ajuda, né? Na rede. E aí eu fui. E a menina se automutilava. A menina se cortava. E aí, em um mês, mais ou menos, um mês ou 2, a gente já tinha 40 meninas que se automutilavam. A gente descobriu, assim, pela escola. Caramba! Só no turno da manhã e da tarde. Na época, a escola tinha 1.600 crianças ali. No José Rodrigues, né? Eu fiz a minha monografia de psicodrama em cima desse trabalho, assim. Eu fiquei 1 ano ali na escola atendendo essas meninas. Deveriam ter muito mais, assim. Eu não tive acesso a elas. Aí, ali, de cara, eu também não fui preparada para lidar com a automutilação na faculdade. Fui aprender depois também. E aí, tinha aquela coisa, então, toda pessoa que se automutila quer morrer? Não necessariamente, né? Algumas queriam, algumas pensavam em suicídio, né? Outras não, outras só tinham prazer em se machucar, enfim. E aí, ali eu fui aprendendo a lidar com essa... Caramba, prazer em se machucar é louco. E aí, ali eu via que, tipo, na verdade, o suicida, às vezes, ele quer matar a dor, não necessariamente ele não quer morrer, ele não quer... Ele quer só cessar um problema ele que não tá, ele não conseguiu por outros meios. Exato, é um lapso de desespero, entendeu? Tipo... Aí tu começa a entender melhor a relação histórica das pessoas com suicídio. Tipo, para os homens, antigamente,
O suicídio é uma questão de honra. Se tu perdesse todos os teus bens, né? Socialmente era até honroso que tu te matasse, porque ia ser vergonhoso pra tua família tu ficar andando na rua depois de ter feito isso, tu entende? Então, tipo, o contexto histórico vai mudando, né? Então, e principalmente pela questão do silêncio, né? Como o homem não consegue falar o que ele sente, imagina a angústia que ele vai te sentindo, imagina a dor que ele vai tendo, imagina o quanto ele vai engolindo aquilo ali, imagina o peso que vai ficando. E não Chega percebe, uma hora né? que enlouquece, Porque né? eu percebo Desespera. Quando eu postei que tava fazendo terapia, foi meio que uma prova social, assim. Eu quero ver como isso vai se encaixar, assim, pros meus amigos, pras pessoas ao redor. As mulheres, as minhas amigas e tudo mais, tipo, porra, que massa que você tá fazendo terapia, isso é muito bom. Eu tenho amigas psicólogas lá em Natal, que inclusive fizeram algumas indicações também, super... Mas os homens, eu percebo assim, é muito óbvio o quanto é tabu pra eles, né? Esse lance de, é terapia, não sei o quê, de achar mesmo que não precisa. E depois que tu passa a fazer terapia, depois que eu passei a fazer terapia, eu comecei a ver no comportamento dessas pessoas, desses meus amigos, que cara, eles precisam de terapia muito. E não percebem. Não percebem. Estão acumulando frustração. Até percebem, Tafa, mas assim, ó, é muito difícil aceitar. Porque às vezes Porque tem esse lance de que o psicólogo é coisa pra louco, né? Exato, aí tu vai trocar Isso é uma muito ideia, foda. às vezes tu vai falar até com a tua companheira, você, mas tu tá louco? Tá, mas o que tá acontecendo? Tá, mas então por que tu não fala pra mim? Por que tu não fala pra mim? Por que tu vai lá falar pra tua pessoa? Você tá achando louco que eu preciso de psicólogo, mas não falar uma coisa pra ti, né? Eu nunca tive esse problema de terem ciúmes de mim, mas eu já ouvi colegas falarem de terem ciúmes. Como assim não fala pra mim, vai falar pra outra mulher? Vai pagar pra falar pra outra mulher? Fala pra mim que eu sou tua mulher? De terem ciúme do cara falar pra outra pessoa. Como já ouvi de amigas que fazem terapia com psicólogos homens, né? Tipo, colegas psicólogos comentarem que os maridos têm ciúme das pacientes, né? Com eles. Entendeu? Tipo, como assim não fala pra mim, vai pagar pra um homem te ouvir? Então, tipo, é um tabu muito grande, né? É porque é recente, né? Se falar sobre saúde mental é recente, se falar sobre tudo isso é recente, Eu fiquei muito intrigado com o lance do suicídio na adolescência. Eu não imaginava que era um índice alto, assim. A gente perde mais ali da adolescência até os 20 e poucos anos, porque é a crise de identidade, como eu te falei. Lá na infância a gente não tem voz, né? Chega na adolescência, tu começa a querer construir a tua identidade, né? E aí vem toda aquela raiva guardada, mas a raiva da adolescência, tu quer ser algo que às vezes não é o que a tua família quer, e aí às vezes tu não é bem aceito por isso. Gera uma rebeldia. Gera uma rebeldia ou gera uma raiva. E entra N coisas. Pode ser às vezes um simples estilo musical, ou uma cor de roupa que tu quer usar, a tua família não quer, ou uma questão religiosa, ou questões de sexualidade, né? Entra muito, tanto que a gente perde muitos meninos homossexuais, porque a família não aceita. Imagino, né? que sim. A gente perde bastante. Entra várias questões aí, daria um leque bem grande se a gente fosse pincelar cada um, mas a gente perde mais por isso, assim, por esse conflito. O nosso preconceito social, estrutural, leva ao suicídio. Isso é clássico, né? Sim, tanto que assim, também existe essa questão da homossexualidade na questão do suicídio, porque assim, muitos homens não conseguem aceitar que são homossexuais, é muito pesado isso, é muito difícil isso. E tem que viver escondendo isso. Tu imagina a dor de tu não poder ser quem tu é, né? E ter que viver socialmente para agradar os outros, para poder ser aceito, ser amado. Imagina. Né? Pela tua família e tudo mais. Então, assim, alguns aguentam isso até um certo ponto. Outros conseguem camuflar muito bem, mas eu fico tentando imaginar a dor que tem lá dentro. E outros não aguentam e é onde, às vezes, acabam tentando ou cometendo suicídio de fato, né? Eu tava vendo uma matéria, não sei onde é que foi, de um cara, de um senhor, acho que de 60 anos, 60 e poucos anos, que agora que se assumiu homossexual, e aí tinha a foto dele, assim, senhorzinho, e depois tinha a foto dele, tipo, montado, Imagina o sofrimento desse cara ao longo da vida dele, desde a adolescência. Até agora. Que só agora ele se sentiu à vontade, sabe-se lá por qual motivo. Talvez a gente tenha avançado, mesmo que pouquíssimo. Às vezes é alguém da família que morre, aí ele consegue se sentir autorizado. Tu entende? Tá, agora meu pai e minha mãe morreram, então agora eu posso ser... Acontece, eu já atendi gente assim, já atendi pessoas que daí quando o pai e a mãe morreram, conseguiram, né? Entra várias coisas, assim.
essa questão do suicídio na adolescência tem isso, tem a questão do ser aceito pela família, né? Entre outras, é uma gama muito grande, assim, né? Depois, na fase mais adulta, o que eu vejo? Que daí é mais a minha demanda. Hoje, já atendi muitos adolescentes, já atendi de uns tempos para cá mais adultos. Hoje é mais as questões, assim, tipo, eu vou conseguir prover, eu vou conseguir dar conforto para minha família, eu vou conseguir dar uma vida digna para minha filha, para o meu filho, eu vou conseguir tratar bem a minha esposa? Ou por que eu não consigo parar de trair a minha esposa? Por que é mais difícil do que eu isso? Por que eu não consigo ser diferente? Por que eu sou agressivo? A questão da agressividade às vezes vem, sabe? Por que eu sou agressivo? Sentimento de culpa? De culpa, tipo, daí tu vai fuçar, tu vai ver, é uma pessoa que foi educada com muita agressividade, aí não consegue... Na minha terapia, eu vi que muita coisa... Na verdade, tudo estava atrelado à parte da minha infância. As minhas preocupações com a Catarina foi um pouco do que eu sofri com o lance do pai, né? De ausência e tudo mais, esse lance da culpa, sobretudo. Uhum. E ela foi me mostrando isso, né? Ela foi me mostrando o porquê das minhas dores e foi me mostrando que eu não precisava sofrer por isso porque as pessoas são diferentes, enfim... Foi usando algumas coisas que me fizeram, de fato, realinhar as ideias e me reorganizar. Mas eu percebo que é muito importante... na minha opinião, todo mundo deveria fazer terapia. Isso é clássico. E acho que da tua visão de psicóloga, quanto antes, maior a prevenção. Porque se a gente tem um dado que mostra que a gente tem um suicídio grande, né, um índice de suicídio grande na adolescência, quanto antes tiver esse acompanhamento... Acho que esse acompanhamento ele deve ser desde a escola. Deveria. Mas não é. Não é. Em poucos lugares. Não é um serviço, assim, que os lugares façam questão de pagar, assim. A gente tem, às vezes. Quando tem, a gente também nem sempre consegue executar o que gostaria, assim. Não é visto ainda como... Porque tem muito esse lance... A gente tem muito esse lance de que a doença ela é física, né? Tipo, a doença mental aqui em Garopaba, ela é pouco... tem uma escolinha de educação infantil, que eu trabalho, vira e mexe, faço assessoria para elas, eu gosto bastante. Eles trabalham com educação infantil, assim. De todas que eu já fiz parceria com várias escolas, tanto municipais quanto particulares. O que eu gosto nela? Né? Eles gostam... Elas respeitam muito o indivíduo, assim, sabe? Muito... Cada criança. E elas vão adaptar... o que está sendo trabalhado de acordo com cada criança. Não é a turma, Sim. É cada criança. É o indivíduo. Isso. Né? E essas questões emocionais, principalmente da questão dos meninos, né? É muito... de todas, assim, a questão de inteligência emocional, de trabalhar a inteligência emocional, com eles ali, já cotoquinhos, sabe? Que não é muito comum, né? Normalmente, a maioria das escolas se preocupam muito com a parte pedagógica, e as famílias se preocupam em, tipo, eu quero botar a criança num lugar enquanto eu vou trabalhar, ponto. Sim. Né? Tipo, deu. Né? E a criança, ela questiona muito, né? Eu vejo a Jo com o Vicente, o Vicente, ele é muito questionador, né? Tu conhece ele. E a maneira como a Jo explica as coisas pra ele, com normalidade, com certeza ele vai ser um menino que vai estar em outro nível nesse sentido. E acho que a educação nesse sentido é dos pais, né? Acho que vai demorar talvez mais umas 2 gerações pra gente conseguir ter pais que entendam que a educação ela deve ser feita de outra forma, né? E não como... A Anitta, minha filha, ela tinha uma dificuldade de brincar com meninos. O único menino que ela começou a gostar mais de brincar foi o Vicente. A minha eles filha. Estudaram juntos. Assim, a Catarina ela disse que gostava de trocar ideia com ele. A Catarina é apaixonada. A Anitta gosta de conversar. E o Vicente gosta de conversar. A Anitta chama de trocar ideia. Então, eles iam para o parquinho, eles brincavam, mas eles também trocavam ideia. Né? Então, eles conseguiam trocar ideias. E eles falavam sobre várias coisas, sobre casais que se separam, sobre meninos que batem em meninas, sobre meninas que agarram os meninos e incomodam. Tipo assim, essa conversa, entendeu? Tipo assim, então... Né? E é isso, é educação, né? Então, se a gente conseguir... por que a gente tem um índice de feminicídio alto? Né? Por que a gente tem um índice de relacionamentos abusivos altos? Por que os homens batem? Por que os homens agridem? Porque em algum momento não foi ensinado a lidar com a emoção de outra forma.
Porque é o que eu falei da questão das traições. Por que os homens acham que esse é um jeito de ter poder? Por que os homens acham que esse é um jeito de ter autoestima? Porque foi a forma que eles acharam de conseguir mostrar autoestima, né? Se não é ensinado de outro jeito, não vai ter outro jeito, né? É igual eu pegar... o cara cometeu cometeu um crime, né? Ou igual a questão da Maria da Penha. O cara foi lá e agrediu as mulheres, né? Todo mundo sabe o quanto eu sou feminista e o quanto eu defendo as mulheres, mas eu sempre falo, cara, pra gente poder frear isso... Tem que entender lá no início. Eu preciso ensinar esse cara a parar de agredir. Porque eu ir lá e prender ele não vai resolver, ele vai fazer de novo. E ele vai sair com mais raiva. Então, assim, o sistema judiciário ele é muito falho, onde eu gosto da psicologia jurídica. Por isso, assim, porque eu só ir lá e prender, eu só ir lá e pedir... Não vai resolver. Não tá ensinando nada, eu não tá tô só ensinando, punindo. exatamente. E ele vai sair mais puto. Porque punição não vai resolver. Igual com criança, castigo não vai resolver. E como com criança, punição e castigo não vai resolver, com adulto menos ainda. Ele levou uma vida inteira para aprender que bater em mulher tá ok. Que matar a mulher que trai tá ok. Se a mulher me traiu, eu sou o dono dela, vou matar ela, daí pronto. É porque isso é arcaico, né? Exato. Vem lá né? de trás crime de honra, isso. Né? Isso é um crime de honra, era permitido. Era um crime de honra. Era um crime de honra, é. Então, Isso eu vem se tenho que perpetuando. ensinar esse cara a pensar diferente. Né? Então, se a gente continuar deixando tudo em silêncio, né? Todas essas questões dos homens em silêncio, a gente não vai mudar o que a gente vive hoje, entendeu? Tem uma... Não, vou falar já sobre isso. Eu vou deixar tu comer mais um pedaço de bolo, mas eu quero que tu come isso daqui. Não, sério. Vou fazer o pequeno. Come esse daqui. O chocolate Garopaba, ele fica em Garopaba, comer, obviamente. Não é nenhuma surpresa pra ninguém. E ele fica ali... Tu tá comendo chocolate ainda? Não, só o último pedaço. Tá, mas dá uma segurada, minha querida. Obrigado. E ele fica pertinho do centro, dá nem 10 minutos, passando as dunas, uns 300 metros do lado esquerdo, ambiente maravilhoso, arborizado, fresquinho. Eu estive lá em reunião com a Bia. Bem decorado, bem lindo. Bem decorado, bem lindo. Tem o Mano, que é maravilhoso. Faz parte da decoração, mas o a Bia Mano é também. sensacional. É. E lá você encontra diversos tipos de chocolates, bombons, os bombons maravilhosos. E inclusive eu tenho um presente pra ti. Ó. Lembrei, eu ia esquecer. Lembrei. Eles mandaram um presente de chocolate Garopaba. Que amor! Essa é a caixa praia. São 9 bombons que levam os nomes das praias. Isso você só encontra no chocolate Garopaba. É um presente do chocolate Garopaba. Aí depois tu já abre e deixa um pra mim. Obrigada, muito feliz. Chocolate Garopaba e você tudo a ver. Bolinho de chocolate. Daqui a pouco vai entrar o quê? Um bolinho de que é o bolo? De que é a torta? Torta de maçã com sorvete. Já. E tem também o nosso patrocínio que eu já desfrutei ontem, que é a cápsula de cura da nossa querida Pamela Maffei. Você vai ganhar uma massagem também. Todo mundo aí vai ganhar massagem. Você não precisa ficar chorando, porque eu já ganhei esporro. Porque ontem tu fez massagem lá, não sei o quê, e pra gente nada. Se acalma, gente. Vai ganhar. Tu vai ganhar também. Mas eu precisava vivenciar a massagem pra poder falar da massagem. Né? Entendi. Eu já tinha comido no chocolate Garopaba. Então eu poderia falar sem estar comendo. Mas a massagem, eu precisava viver aquele momento ali. Vocês podem fazer depois. Até pra estar bem também. hoje aqui, né? Até pra estar bem. Eu tava com o torcicolo, tava tenso, aquela coisa toda. Então a Pamela Maffei, ela é terapeuta também. Ela faz o Theta Healer, né? Que é uma terapia que dá pra fazer online. Ela está investindo muito nisso. Legal. E ela tem as mãos de fada. Olhinho, troca uma ideia antes, depois vai pra maca. Eu quase dormi, apesar dela dizer que eu não desligava. Mas enfim, vou deixar o Instagram dela aí na tela. Pamela Maffei. E a Cápsula de Cura, que é nossa parceira agora do Pod Peixe também. Muito obrigado, Pamela. Você é maravilhosa. E o chocolate, eu não preciso falar de novo. É perto do centro. Passou as dunas, 300 metros. Entra à esquerda, tá ali, granola maravilhosa. Já comeu a granola? Já. Ai, meu Deus, eu ganhei uma granola da Bia, né, Bia? Premium. Iogurtezinho, bananinha. Nossa senhora. Sensacional. Inclusive que tu pegou um iogurte da Nestlé, né? Peguei o iogurte da Quando Nestlé. tu for lá na feirinha, lá onde eles também têm um stand, tem um outro standzinho lá que tem um iogurte bem debochado, né? Qual feira? Na feirinha do lado da rodoviária. Ah, na feirinha. Iogurtezinho daqui? É. Isso é importante. Isso é muito Bem importante. debochado, bem bom aquele iogurte lá. Combina mais. Não é verdade? Eu esqueci o que eu ia falar. Tava indo falar um negócio e aí parei pra falar dos nossos patrocinadores. E esqueci.
Vamos fazer assim, vamos fazer uma pausa pra entrar o bolo, a torta de maçã com sorvete. Tu que manda. Vamos fazer. Break. Voltamos e voltamos em grande estilo com uma torta de maçã com sorvete de creme. Uma tortinha aquecida. Essa torta aqui, lá do Chocolate Garopaba, ela tá na família já há mais de 100 anos. Feita com muito amor, com muito carinho. Enquanto você come, eu vou ler um negócio que a pessoa não consegue... Não pode sentir o cheirinho. Sentir o cheiro de maçã, que tá maravilhoso. Morram de inveja. Enquanto você come um pedacinho, eu vou ler um lance que a Anne me mandou, que é meio que a filosofia do salão dela, e eu achei maravilhoso. Olha só. Legal. Você é mais forte que imagina, mas não se cobre tanto, não o tempo todo. Permita-se, sinta e viva o processo, abrace toda e qualquer mudança. E lembre-se, não existe hora certa para fazer o que te faz feliz. Anne Rose Art. Olha que bonito isso. Que lindo. Eu gosto que ela tem o símbolo da borboleta, né? O símbolo da borboleta. A transmutação. Transmutação, porque ela trabalha muito com isso, né? Aham. Anne, maravilhoso, adorei. Amei isso Muito daqui. legal. Você quer cortar o cabelo, mulheres, Anne Rose Arts. Quer mudar, né? Transformar. Agora, eu vou provar isso daqui, porque deve estar assim, um negócio de louco. Tá um deboche. Um dos nossos parceiros também, a nossa querida Chaelle Maior, que é sua amiga, da Ervaria de Aromas, né? E não sou eu quem vou fazer o merchan da Chaelle. Quem vai fazer o merchan da Chaelle vai ser a Denise. Ai, que responsa. Porque eu não utilizei os produtos ainda. Vou utilizar, mas não utilizei ainda. Então, enquanto eu como essa torta, porque a estratégia é essa, é fazer tu falar pra eu poder então comer tá, antes do agora a sorvete gente troca. derreter. Exatamente. Aí depois a gente inverte, você come com a colher, porque vai derreter o seu sorvete. Legal. Então, fala aí sobre a Ervaria de Aromas. O que eu acho mais legal nos produtos da Chaelle é que ela usa a natureza para tratar, né, para curar as coisas. Então, a gente que tem criança, né, repelente, tudo à base de óleos, né, essenciais. Não agride a pele. Não, bem pelo contrário, trata, né, tem a questão de repelir os bichinhos e já vai tratando, hidrata, né, porque às vezes tu pega esses produtos, né, tem muita química, né, então, para criança, ao invés de ajudar, vai estar atrapalhando, né. A nossa pele é o maior órgão que a gente tem. Agora, imagina tacar um monte de química nele, né? Então, o legal ali é que tem todo um combinado de óleos essenciais, né? Ela monta toda uma alquimia. Ela tem as alquimias prontas. Ela que faz, né? Ela que faz. Ela é aromaterapeuta, né? Bem importante falar. Ela é aromaterapeuta. Então, ela já tem algumas alquimias prontas, né? Esse repelente que eu acho maravilhoso. Tem alguns cremes, né? Para rosto, machucado, enfim. E tem outras coisas que ela monta de acordo com a necessidade da pessoa. Então, dependendo... sei lá, tu tem uma questão específica que tu quer uma alquimia específica para tua demanda. Ela vai montar para tua demanda. Entendi. Né? Então, isso que eu acho legal. Ervaria, De aromas. doutora Chaelle Maior. Depois eu vou... Tem um catálogo, Isso. né? Quem estiver vendo esse episódio e quiser As o tinturas catálogo... também é muito gostoso. A tintura minha preferida é a de chá verde de hortelã, que eu até postei ontem, muita gente ficou falando. É bem gostoso. Ai, meu Deus, isso aqui... Agora deixa eu Ramon, provar vem cá. também. Prova. Sem zoeira. Vamos ver. Ah, não pode dar na boca? Vem cá, Maurício, vem cá. Vou dar um pedacinho pra ti também. Não quer? Não gosto de maçã. Ah, vocês vão começar a chorar também? A Bia disse que trouxe pra vocês também. Tem que ir lá no Chocolate Garopaba pra comer. Vamos fazer um café lá. Na segunda-feira, vamos todo mundo lá. À tarde. A equipe toda bater um café no Chocolate Garopaba. Muito bom. Vou te fazer uma pergunta. A gente falou sobre... A gente falou sobre a dor silenciosa dos homens. Há uma diferença entre a dor silenciosa dos homens e a dor silenciosa dos homens negros? Sim. É diferente? Sim. Tem um agravante? Tem. Até eu trouxe uma surpresa pra ti, né? Pra todo mundo, né? Mas daí, como não tem como a gente parar pra fazer com toda a equipe, eu vou fazer contigo e depois eu faço com a galera. Medo. É. Agora eu tô com um pouco de medo.
Se desse tempo, eu gostaria de fuçar mais, assim, né? Por que é diferente? Eu acho que não é o meu lugar de fala, mas eu sempre digo que a gente tem que aproveitar o momento de fala para poder falar por aqueles que não podem falar, né? Ou não tem espaço para falar. Então, eu acho que o racismo é um momento que sempre que a gente puder, a gente deve falar, né? Era sobre isso que eu queria falar, principalmente, né? Eu sempre gosto de ter cuidado, porque sempre vem as pedradinhas, né? Quando a gente toca nesses assuntos, assim. É muito difícil, se já é difícil para o homem branco, né? Ter um espaço para falar, ter respeito na fala, ter um lugar de acolhimento, ser respeitado nas dificuldades dele. Agora, tu imagina para um homem negro ter esse espaço de fala. Ou ser acolhido quando ele precisa, ou quando ele comete algum crime em função de alguma né? Sim. Alguma dificuldade ou algum descontrole emocional, enfim. Então, é totalmente diferente. É totalmente diferente, a gente não pode ignorar isso, né? E uma das coisas que eu gostaria de falar sobre do porquê da diferença, né? Uma das coisas que eu trouxe pra gente brincar e não brincar, né? Já ouviu falar sobre as abayomis? Não. Não te assusta, tá? Já tô assustado. Abayomi, na língua Yorubá, se eu falar errado, depois alguém me corrige nos comentários. Ah, vai ter gente pra corrigir, sempre tem. Sempre tem, né? Mas nesse ponto, podem me corrigir. Não temos medo de errar. É. Já falei smartwatch aqui, da Chili Beans, e é smartwatch. Na língua Yorubá, Watch, quer smartwatch, dizer e não smartwatch, encontro precioso, idiota. ou aquele que traz alegria, aquela que traz felicidade. Deixa eu botar aqui primeiro, eu já vou te apresentar elas. Mas o que eu ia falar, era sobre isso. A gente tava eu gravei aqui com o Leonel, e em determinado momento teve pergunta das pessoas, e eu perguntei pra ele sobre a questão do aborto, né? Da interrupção da gravidez. E aí ele deu a opinião dele e tal. E aí uma pessoa foi nos comentários e falou, vocês deveriam levar uma mulher pra falar sobre isso. E eu tenho esse lance muito dentro de mim, assim, que eu nunca externei muito, mas é que quando a gente fala de aborto, de interrupção, ou até sobre outro assunto, óbvio que tem um lugar de fala, né, da pessoa que ela vai falar sobre o corpo dela, mas eu não acho que a gente deva excluir o homem desse debate, porque uma criança, ela é feita por um homem e por uma mulher, né, e esse papo de que só mulheres devem falar sobre aborto, sobre o seu corpo, tirando o homem dessa pauta, só afasta mais o homem de um problema que envolve, sobretudo, o homem, né? Abandono parental e tudo mais. E eu acho importante que homens que são a favor de que a mulher tenha o seu direito garantido, de que a mulher tenha o controle sobre o seu corpo, eu sou muito a favor que esses homens expressem isso para que outros homens vejam de outro homem esse exemplo, né? Porque às vezes escutar isso de uma mulher é uma coisa, mas escutar isso de um cara é outra. Então eu acho, quando você falou, eu tinha esquecido, era exatamente sobre isso. Às vezes a gente não tá no nosso lugar de fala, e aí é sobre um tipo de fala, né? Mas falar para os seus, né? O que outra pessoa veja você falando isso, eu também acho muito importante. E esse lance do feminismo, quando você exclui o homem desse debate, né, quando ele tá falando de acordo com o que as mulheres falam, eu acho muito ruim, porque só afasta mais o homem que é interlocutor da ação, né? Não tem troca, né? Não tem troca. Eu acho importante que homens se posicionem assim. Era só isso mesmo, pode fazer aqui. A gente vai fazer as abayomis. Eu vou terminar de comer isso aqui depois, por favor, ninguém toca na minha torta pra gente não abalar a relação. Não deixa muito pra lá. Abayomi, na língua Yorubá, que é dizer encontro precioso, que é o que a gente está tendo hoje aqui, né? Mas não é o que, de fato, elas representam ao longo da história, né? Na época dos navios negreiros, quando traziam os negros para cá, imagina naquele sofrimento todo, as mães tendo que vir com as crianças ali chorando, sangrando, todo mundo naquele desespero todo, sem entender o que estava acontecendo, sem ninguém explicar nada. Todo mundo em silêncio, homens, mulheres e crianças, né? Porque se reclamasse um pouco, se chorasse muito, o chicote pegava.
E as mães tinham que rasgar as roupas para poder fazer bonequinhas, para poder mudar o foco ali com as crianças, para poder Distraí-las. distrair, brincar um pouco. Então, as abaiomis, elas representam um símbolo de resistência, um símbolo de força, um símbolo de conseguir resiliência e conseguir ressignificar o momento de silêncio. Eu vou pedir para tu escolher um tecidinho. Claro que a gente poderia rasgar os tecidos, né? Eu trouxe eles meio montados para a gente fazer aqui juntos. Escolhe um tecidinho para representar uma roupinha. Também costumam ser maiores, eu fiz pequenininho, mas para facilitar aqui. Eu vou dar uma lanciazinha. Certo. Eu vou nesse aqui. A gente vai fazer aqui, depois o pessoal, eu explico lá. E pega só 2 tirinhas. 2 tirinhas. Deixa aqui. Ah, eu tô ansioso. Vou comer mais. Agora a gente vai fazer aqui a nossa abaiomi. Vai pegar ela aqui. 2? 2. 2. E vai dar um nozinho aqui assim, bem na pontinha, assim. Ah, sabia que eu ia passar vergonha. Tinha certeza. Sou péssimo com essas coisas. Qualquer coisa eu te ajudo. Costuma ser maior, né? Então. Nossa. Eu vou botar a culpa nisso, né? Porque... Depois eu fiquei pensando. Vou pegar esse aqui que tá maior. Tentar trazer bem pra pontinha, ó. Que isso aqui vai ser a cabeça da bonequinha. Devia ter me falado antes. Bonequinho ou pra eu treinar em bonequinho, casa. né? A gente chama de boneca abaiomi, mas ela não tem sexo definido, não tem rosto, não tem detalhes na face, né? Esse aqui seria o cabelinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha só. Perfeito, ótimo. Viu? Ui, o teu ainda é maior, dava pra... Falei que tu devia ter me avisado com antecedência. Eu sou péssimo com essas coisas. Aí viu como foi difícil? O que chama? Muito tempo de Tá, esse prática. aqui... Agora, esse é o corpinho, né? Cabeça, cabelinho, corpinho. Agora você vai fazer os bracinhos. Deixa eu dar um nozinho aqui, assim. Aí tenta trazer mais pra perto também. Eu era péssimo em artes. Justifica isso? Não, né? Aí tem quem faça nozinho aqui pra fazer... É que o meu eu botei ele com a mão pra cima mesmo. Tranquilo. A ideia é essa, entendeu? Ó. Aí tem Fica quem dando faça tchau. nozinho aqui pra fazer as mãos, ou aqui pra fazer o pezinho, tu que decide. Não, né? Não consegui fazer um nó simples, vou fazer uma mão aqui, não vai rolar. Depois tu bota a roupinha. Tem um furinho aqui no meio da roupinha dela já. Olha. Tentei fazer mais... Uma fitinha tu vai botar aqui na cintura. Pode amassar assim, ó. Meu senhor. Minha terapeuta deve estar dizendo, não, tu consegue, acredita em você. Qualquer coisa E eu te pensando, ajudo. não vou conseguir. Esse aqui tá picotadinho. Agora tu imagina elas lá com fezes. Elas com faziam desse sangue. tamanho? Não, elas rasgavam as saias, as roupas. As mães rasgavam a própria roupa pra fazer as bonequinhas pra entregar Já tá pras pronta a crianças. tua. Quer que eu te ajude? Se eu quero? E aí o outro tu pode fazer um turbantezinho aqui. Se quiser. É claro A que eu não ideia vou do conseguir. turbante é muito legal, que eles tem vários significados, né, para eles. De Eu ia ter que pedir pra proteção. outra mãe fazer. Porque senão minha filha ia ficar sem boneco. Meu pai amado. Não vai dar. É porque tu tem unha. Eu não tenho. Que eu fiz pequenininho também. Minha filha vendo isso. Já pensou? Tá meio tortinho aqui. Tu fez isso de propósito, né? Minha filha vai ver isso e vai dizer, porra, pai. Que Botou a vacilo. roupa do lado errado aqui. Coloquei a roupa do lado errado, não? Botou o lado maior pra... Ai, gente, olha que bonitinho o bonequinho dela. Ficou sem turbante. O Posso turbante mostrar? ficou tortinho. Pode. Olha. Que lindinho. Tá vendo? Turbante e tudo. Eu não consegui botar a roupa.
Ela botou o turbante. Por pouco ela não fez um colar. Então era isso que as mães faziam. Estraguei o turbante. Ah, olha a minha. Então, eu vou tirar o turbante que tá caindo. Olha a minha. Não era assim, né? Hoje é Não. um jeito, é uma representação, né? Sim. Mas tu imagina o que esse povo passou naquela época. E muita coisa não mudou, né? Quando eu era criança, eu ouvi o pessoal ali da Capoeira Brasil cantando Maculelê ali na praia, né? Tinha uma frase que eu gostava, né? Eu não acho que não é do Maculelê, mas tinha uma frase que eles falavam, né? Princesa Isabel, a liberdade do negro só tá no papel. E, de fato, só tá no papel, né? Então, assim, tu imagina para esses homens hoje ter que lidar com muitas coisas, né? Então, assim, o silêncio dos homens negros, sim, é um silêncio mais silencioso, se a gente for, né? E é totalmente diferente a forma como é lidado com isso socialmente, as políticas públicas, a forma que o judiciário lida com tudo isso. E a gente precisa falar sobre isso, né? Então, trouxe a Bayomi para representar, né, esse encontro precioso, o fato de a gente poder estar falando sobre o silêncio dos homens no geral, sobre a gente poder estar falando sobre o suicídio, né? Sobre a gente poder estar quebrando esse tabu. A gente não é o quebrando o tabu, a gente é o Pode Peixe, mas a gente está quebrando um tabu. E nem queremos ser o quebrando o tabu. E a gente poder falar sobre, né, o racismo, né? Que eu acho que é muito importante sempre que a gente pode aproveitar os momentos de fala, falar sobre esses tabus também, né? Eu tava vendo... A mãe limpando as coisas. Eu tava vendo... Rolou aquelas cenas ali do nazismo e tal. E aí teve o Monark do Flow, que foi... Eles tiveram que demitir ele, enfim, porque o Flow perdeu um monte de patrocínio. Lamento muito. E aí o Adrilles, também, da Jovem Pan, resolveu ser engraçadão. E fez ali uma saudação ali no final. Muito infeliz. Ele é infeliz, né? Já. E ele teve no Big Brother, né? Eu não sabia, não lembrava dele. Porque, né? Ele é tão insignificante. E ele vazou. Botaram à tona novamente um episódio dele no Big Brother com um homem negro, em que eles estão discutindo e ele fala assim, vai procurar tuas negras, não sei o quê, você era pra estar em outro confinamento, seu bandidinho. Tipo assim, não tinha nada a ver com a discussão. Uhum. Então ele associou aquele corpo preto a estar em outro confinamento, obviamente que ele estava falando de cadeia, né? Estava falando da prisão, e sobretudo que aquele ali não era o lugar dele. Assim, você é um homem preto, você era nem pra estar aqui comigo, que sou um homem branco. E eu achei aquilo muito chocante, porque foi muito gratuito. E essas coisas, elas nos mostram, elas trazem gatilhos, que tu vê que essas coisas, elas estão perto da gente, mano. Às vezes a gente, né, nós, privilegiados que somos, deixamos isso passar, a gente às vezes não tá vendo isso toda hora, mas tem certos gatilhos que eles nos mostram que, caramba, essa cena eu já vi outras vezes aqui, vi outras vezes ali. Então, esse episódio do Adrilles, assim, gratuito, com um homem negro, que não tinha nada a ver com o assunto, e ele puxar que o confinamento que ele devia estar era outro confinamento, se referindo à prisão, é muito o pensamento da nossa classe média alta, né? De que o homem preto ele tem que estar encarcerado. E gratuito. Se fosse outro homem branco, a discussão não seria essa. Ele não iria dizer que o seu confinamento é outro, ou você é um bandidinho. Porque presume-se, né, que um homem preto é bandido. E aí vem de novo, a morte do cara, do militar, acho que do exército, da marinha, sargento, que mata o próprio vizinho, porque confundiu ele com um bandido, sendo que o cara não tava dando nenhuma pinta. Simplesmente ele deu 3 tiros no cara, que era o vizinho dele. Porque ele disse que achava que era um bandido. Por que ele achava que era um bandido, né? Porque era um homem preto. Então, obviamente que é muito claro que o silêncio do homem preto, ele é uma coisa... Não sei se isso mostra nos índices de suicídio de homem preto, não sei como é em relação a isso. Não sei se tem esse dado. Nunca cheguei a olhar esse tipo de dado. Mas deve ser um dado alto também, né? Mostra a questão de a gente ter mais de classes vulneráveis, mas querendo ou não, a gente sabe que classes mais vulneráveis a gente acaba tendo mais periférico, e periféricos a gente sabe que a gente acaba tendo mais negros. Então, mas nunca parei para fuçar mais essa questão, nesse quesito de suicídio, né? Enquanto você... Eu gosto muito de estudar, né, sobre racismo, sobre como trazer isso
para a educação, sobre como, no modo geral, né? Inclusive, eu quero trazer o professor Flávio aqui. Mas a parte do suicídio, assim, a gente sabe... A parte da vulnerabilidade que a gente acaba tendo, pega a questão econômica, né? Então, a gente acaba tendo mais essa... E a gente sabe que pega, às vezes, mais a parte periférica pela questão econômica. Então, a gente tem na periferia mais negros, né? Vou guardar essa bonequinha. Pode batizar, pode botar um nome, pode, né? Normalmente se faz todo um Vou entregar ritual pra Catarina que aqui cuidar. a gente não... A Catarina adora bonequinha, eu vou entregar pra ela, pra ela cuidar. Enquanto você come mais um pouco da sua torta aí, eu vou te dar um presente. Agora eu vou de colher, que derreteu aqui. Esse presente é da Ru, que é patrocinadora oficial aqui do podcast. Legal. Essa marca maravilhosa aqui, de Garopaba, que me veste, que sempre presenteia todos os nossos convidados. E eles mandaram um presente pra você. Tá aqui numa caixinha. Uma caixinha preta. Muito mais do que roupa, a Ru ela vende e entrega Que amor. experiências. Eu vou ler depois com calma. Que bonitinho. A equipe escolheu a roupa pensando em você, a cor, né? Não poderia ser diferente. Olha, canudinho ecológico, que legal, copinho. Consciência ecológica, isso é muito bom. Assim como também nós escolhemos a abóbora para botar no seu cenário. Você que se considera trevosa, olha essa camisa. Gostei, igual a minha. gostei. Igualzinha a Vou mandar minha. de parzinho de vaso. Vou mandar de par de vasos. Marca da empresa. Gostei, muito obrigada. Uniforme. E aí a Ru manda também, ó, um copo personalizado. Pois é, achei legal, ó, copinho ecológico, Um canudinho. canudo. E também um adesivo, que é preto. Olha só. Que preto. legal. Maravilhoso. Lembrando que nós estamos nos estúdios Ginza. Quem produz todo esse estúdio aqui é o Espaço Ginza, que está conosco desde o início do podcast. E nós temos o oferecimento das óticas Chili Beans Garopaba. Inclusive, você está de Chili Beans, Estou, né? adoro. Essa coleção aí tá dando pra renovar já. Dá pra dar uma renovada. Quem mandou também... hoje eu fazer a promoção lá em 2019, comprar um, ganhar outro? Pois é. Comprou um, ganhou outro, já era. Mas tá na hora de já pegar um mais Tá na hora. atualizado. É só ir ali na Chili Beans, na frente do P&G, numa hora que a Jo esteja, porque daí é mais fácil de ganhar desconto. Opa. Entendeu? Quando ela tá lá, é mais fácil de ganhar desconto. Toda vez que você quer comprar um óculos na Chili Beans, você passa lá fica passando lá na frente. Quando você vê ela lá dentro, aí você entra. Porque daí é mais fácil de rolar um desconto. A Jo é uma mulher de 1,80m, esse tamanho, esse cabelo curto, tá sempre de vestidão, assim. Tá sempre lá, toda empiriquitada lá na frente. Vai lá e fala assim, eu vi lá no Pó de Peixe que rola um desconto de 50%. Aí tu vai negociando a partir daí. É daí pra cima. Esse óculos, inclusive, aqui é da Chili Beans, essa armação. Porque a Chili Beans, ela não é só óculos escuro, ela também é o quê? Ótica. Muito obrigado. Smartwatch. Primeira propaganda que eu fiz smartwatch. E é Watch. É porque eu nunca tive um desse. Foi agora, né? Agora que a coisa andou. Bonitão. Eu quero, bem rápido, falar sobre um assunto que eu sei que tu aborda também, que é a romantização da maternidade e da paternidade. Eu acho isso maravilhoso, porque eu tenho, bem rápido, quando a Catarina era pequenininha, eu ainda era casado, nós morávamos juntos, teve um casal de amigos meus que foram lá na minha casa e falaram, cara, mas e aí? A gente tá pensando em ter um filho também, como é? Não, a gente tava na época das cólicas. Nós tava morto, eu e a Júlia, assim, trabalhando no restaurante, na função. E aí eu falei, cara, é foda. É muito foda. Eles estavam esperando outra coisa, né? Eu falei, como é que vocês estão? No trampo? Vocês querem viajar? Qual que é a pegada de vocês? Porque, cara, é foda. Eles desistiram. Eu fiz eles desistirem naquele momento, né? Mas a gente vê uma outra coisa na internet, nas pessoas, né? Good vibes. Que às vezes passa por uma situação ruim em casa, né? Tem vários problemas, tem muitas dificuldades,
mas faz na rede social a romantização daquilo, de que tudo é maravilhoso, de que tudo mais. Como é que você vê isso? Você fala muito sobre você é mãe, né? E você fala com abertura sobre as dificuldades de ser mãe, sobretudo agora na pandemia e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lance da maternidade. Quando tu falou ali da questão do aborto, fiquei pensando nisso, fiquei pensando, será que eu vou conseguir falar? Me veio essa parte também, né? É importante, sim, que a gente traga os homens para falar sobre várias coisas no universo feminino, né? A gente não vê os homens falando sobre menstruação. Quando a gente fala, todo mundo vira a cara, como se mulher não sangrasse. A gente vai falar sobre parto, os homens viram a cara. Quando a gente vai falar sobre educação infantil, pouquíssimos homens participam. E o maternar e o paternar deveria ser uma coisa conjunta, né? Um trabalho em equipe. Sim. Mas na prática isso nem sempre é. E o maternar, ele acaba sempre sendo mais sobrecarregado, por mais que se divida todas as tarefas, né? É muita responsabilidade tu conduzir uma pessoinha. A criança, ela não vem para suprir as tuas expectativas. Eu sempre brinco, né? Tipo, tá preparado para isso? Porque, assim, ó, é um empréstimo muito caro do teu corpo e do teu tempo. Então, assim, ó, tu vai emprestar o corpo para essa pessoa vir. Tá preparado para isso? Tu não sabe como vai ficar o teu corpo depois. Pode ser que fique maravilhoso. Pode ser que não. É uma roleta russa. Tem questões genéticas, tem várias questões de saúde que pode ficar envolvidas, entendeu? Pode ser que tu tenha um bebê e fique linda, maravilhosa igual a Jo. Pode ser que tu tenha um bebê e fique estribuchada que nem eu. E aí, tá preparado para lidar com isso? Entra N coisas, que tem quem esteja preparado, tem quem não fique preparado. Tá preparado? Pode ser que o cara fique preparado para lidar com isso. Tem homem que não tá preparado para lidar com isso. Tem homem que tá preparado para aguentar o bebê na cólica. Tem homem que não tá preparado para lidar com o bebê na cólica. Então, as pessoas romantizam a parte bonitinha das fotos que é postada. O amor incondicional. O amor incondicional. E assim, será que dá para ser sempre incondicional? E dá para ter esse altruísmo? E qual o problema de tu querer ser egoísta de vez em quando? Porque tu tinha uma vida antes. E qual o problema de se falar sobre isso? Eu não amo menos a minha filha porque eu gosto de ficar de tarde sozinha lendo. Eu amo ter os meus momentos de solidão. E não é porque eu não amo ela. É porque de vez em quando eu preciso de umas 3 horas de silêncio lendo. Hoje ela tá numa idade que ela entende. Entende, respeita, mas tinha momentos que ela não entendia. Porém, naquela época eu sabia que era uma fase dela, porque eu entendia que a criança tem um momento de desenvolvimento. Então o Caco pegava ela, saía pra praia, ficava olhando a parede. Aquele momento Aquele relax. momento meu, porque ele também entendia que eu precisava daquilo, né? Então, essa coisa de entender, né, o momento de cada um, assim, essa troca, né? Ele tem um tempo para dormir que é bem menor, ele dorme pouquíssimo. Eu não, eu preciso dormir um pouco mais, porque a minha cabeça demora mais para desligar. Então, essa troca de conversa, essa troca de necessidade, mas romantizar é muito perigoso, porque daí entra a culpa, a mãe se culpa, né? Quando Porque não tu fica consegue. vendo aquilo dali das outras pessoas Tipo, e, meu tu Deus... pensa, mas comigo se não acontece. Mas as pessoas não postam o filho fazendo birra. E aí, se tu posta o filho fazendo birra, vão te chamar de incompetente. Aí fudeu. Cara, toda criança vai fazer birra. É neurológico isso. Faz parte do desenvolvimento infantil. Ah, não, mas tem criança que tu olha na internet que é perfeita. A criança que não briga por alguma coisa, a criança que não faz uma birra, a criança que não luta por alguma coisa. Isso me preocupa. Tem formas de tu conduzir a birra e tem formas de se ter birra. Mas, por exemplo, lá nos 2 anos, a criança que não fazia uma birra, cara... Tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Tu entende? Eu lembro que tinha uma época que a Cata estava fazendo birra, a Judy chegou a mandar um videozinho assim, ó, ela tá fazendo isso. E eu falei, Judy... Normal. É isso aí. Né? E são momentos, não vai ser sempre assim, né? E cada momento vai exigir da gente uma entrega diferente. E essa entrega é que é o mais difícil. Não é a criança que é difícil, a gente é que é difícil. A gente é que é difícil. Tu sair do teu papel e se colocar no lugar da criança e entender que ela não vem para cumprir a tua expectativa. Ela não vem para responder o que tu quer. A gente é que tem que se adequar para o que ela precisa enquanto resposta. Isso é muito difícil, porque a gente é educado para ser egoísta. E aí tu tem que mudar... Isso é dolorido. E tem quem tá preparado para isso, tem quem não tá. E tá tudo bem. Então tem que se pensar muito antes de ter uma criança. Porque também, quando tu vai gerar uma criança,
Tu não vai cuidar de uma criança. Isso é pra sempre? É uma Ela vai pessoa? crescer. É uma vida, né? Exatamente. Tu vai envelhecer e essa pessoa ainda vai estar embaixo da tua tutela, né? Exatamente. Então, a responsabilidade é muito alta, porque eu vejo que tem muita gente que fala, vamos ter uma criança. Cara, você vai ter uma criança, mas é por um período bem pequeno, assim. Logo depois ele já vai virar um adulto, que vai demandar muito de você, tanto quanto criança. São demandas diferentes, mas que vai demandar. Quando eu vejo alguém nas redes sociais romantizando muito, sobretudo pais que romantizam muito, eu já não consigo olhar ele... A coisa que eu penso é, cara, pra estar romantizando desse jeito é porque não é presente, mano. Porque se... Pega recortes, né, da educação da criança. Né? Porque se fosse... Porque é muito fácil, né? Mas se fosse presente, não romantizava desse jeito. Porque tem mães que eu vejo que romantizam e tudo mais, mas que eu sei que passam um puta de um trabalho, né? E eu sei como é foda. Apesar de hoje eu tá me adequando pra tentar ficar mais tempo com a Catarina, tá perto dela e tudo mais. Sofro muito quando tô longe dela. É um sentimento de culpa insuportável, porque eu trabalho, inclusive, muito na terapia. E agora, inclusive, ela vai ficar 1 mês comigo lá em Natal. Eu fiquei essa semana agora pré-gravação com ela e, cara, é muito difícil. Eu não consegui fazer nada que não seja trabalhar enquanto o tempo que ela tava na escolinha à tarde e ter que me organizar. Então eu passava a manhã com ela, café e atenção e tudo mais. 1 hora eu largava ela, era o tempo que eu tinha, era até as 5h30 pra fazer minhas coisas. Então era correria. Botava tudo ali pra aquela parte da tarde e vai, resolve. Daqui a pouco já tem que buscar ela. Depois que tu busca ela, cafezinho, é banho, café, desenho, é banho, conversar. é roupa, é passear, é conversar, é dar atenção. E aí tu não consegue fazer mais nada. Tu não sai, tu não... Desde que eu... Agora, Desde que porque eu não tenho tempo, né? Claro. Agora Não, e eu acho isso muito foda. Quando a gente não terceiriza. Exato. Porque se tu terceiriza, tu vai ter tempo. Eu não gosto de terceirizar a atenção da minha filha. É onde muita gente pergunta por que eu nunca tenho tempo. Ou ela vai estar comigo, ou ela vai estar com o pai dela. Muito raramente ela vai estar com a minha mãe. Muito raramente. Porque eu sempre falo, mãe ela só tem uma. Psicólogo tem mais de 70 na cidade. Mãe ela só tem eu e infância ela só tem essa. Então, eu não quero que ela troque ideias sobre a escola dela com a outra pessoa. Eu quero que ela troque ideias sobre a escola dela comigo. Ou com o pai dela. Ou com a avó dela. Não com a outra pessoa que ela vai crescer e não vai fazer parte da vida dela, entendeu? Eu quero que ela saia da escola e eu esteja ali na porta para saber como é que foi a tarde. Eu quero tomar um café com ela, ela me conte como foi o primeiro dia de aula. Eu quero que ela me conte qual foi o perrengue que ela passou. A parte que eu mais gosto com a Catarina é essa parte que eu consigo trocar essa ideia com ela. Que ela já me fala como é que foi a escola, o que ela fez. Hoje lá teve teatro de bichinho, né? Que é de fantoche. Já consegui conversar com ela, assim, essa parte eu acho maravilhosa, assim. Mas que é cansativo? É cansativo. É uma entrega, né? E assim, tem essa parte, e tem a parte difícil, porque a criança vai fazer birra às vezes, ela vai querer... Vai ficar doente. Vai. Tem a parte da saúde, mas tem a parte, por exemplo, aqui eu tenho uma anarquista em casa, né? Eu brinco que é uma anã. A Anitta tem 6 anos, mas ela acha que ela tem 16. E ela é muito anarquista, entendeu? Se tu falar assim, vamos botar isso aqui, ela diz, mas por que aqui se a gente não pode botar aqui? Eita. Vamos tomar café com leite. Mas por que com leite se eu quero só o café? Não, mas é que tu é criança, é melhor o leite, o café... Mas por quê? Mas quem disse que criança tem que tomar café com leite e que não sei o que, do não sei o que? E ali vai, entendeu? Então, assim, começa a falar, mas quem inventou as regras? Quem inventou essa regra? Por que essa pessoa inventou essa... E é um desgaste que, tipo assim, tem um lado meu que cansa, mas tem um lado meu que ama. Claro, porque isso é sensacional. Porque eu fico pensando assim, tipo, cara, que bom que quando ela crescer, não vai ser qualquer pessoa que vai dobrar ela. Mas também me cansa porque nem eu dobro. eu queria que ninguém dobrasse ela, mas eu queria dobrá-la. Mas às vezes eu queria dobrar, entendeu? Então, às vezes eu respiro e falo, filha, agora eu não consigo ter essa resposta. Tu me dá um tempo. Às vezes ela me dá esse tempo, às vezes ela não me dá esse tempo, né? Mas paciência é onde eu falo, que bom que eu consigo ter. Mas, assim, eu sei que não é todo mundo que tem, né? Eu falo, ela é muito intensa e não é todo espaço que aceita uma pessoa intensa, né? Então, assim, ela é intensa. Né? Então, eu converso muito sobre isso. Eu falei, tu não tem que agradar ninguém, tu não tem que deixar de ser intensa para agradar alguém. Vai ter que ficar perto de ti, quem consegue te amar do jeito que tu é. Mas antes disso, tu tem que te amar. Tu não tem que te diminuir para se encaixar no mundo de alguém. Tu tem que te amar primeiro.
Aí as pessoas vão ter que se escolher se te amam ou não, entendeu? Mas tu que tem que te amar do jeito que tu é, não te moldar para se encaixar no mundo de ninguém. E tudo isso demanda tempo, esse explicar, esse desenhar, esse isso vai ficar aqui porque aqui é melhor, porque aqui na ponta vai cair, vai quebrar, isso tem um custo, isso é bonito, isso é caro, biriri, bororó. Não dá pra romantizar isso, entendeu? Não dá pra romantizar. A não ser que a pessoa terceirize, pague alguém pra fazer essa parte, aí pode ser que fique lindo, entendeu? Essa realidade eu não tenho. Os filhos dos famosos que tem 3 babá, vai viajar Exato, babá. O pai babá tem aí, contato com o filho. Aí é muito bonito bater bonito, foto na piscina e... Mas daí não é a maternidade, não é a paternidade, entendeu? Sim. Aí a pessoa tá tendo recortes. Eu sou um profundo admirador das mães solos. Acho que é muito foda. Acho isso muito foda mesmo, porque já sinto na pele como é quando eu tô com a Catarina, que eu fico com ela tipo, uma semana e que tem que me dividir entre trabalho e tudo mais. Eu fico pensando como é que é a mãe que tem que fazer isso todo dia. Isso acho muito sensacional. Eu tenho um lado meu que eu sempre puxo o pano pra essas mães, que eu te falo isso o tempo inteiro, e vira e mexe eu tô fazendo isso, né? Então, tu vai ver, eu sempre vou estar protegendo uma, ou defendendo uma, ou ajudando uma. Porque eu fico pensando, assim se eu com a minha rede de apoio, né? Porque o Caco tá o tempo inteiro ali. O Caco nunca me deixou sozinha, nem um minuto, assim, desde o dia que a gente engravidou, parto, tudo, assim, ele tá o tempo inteiro ali. E fora o resto da rede de apoio, de amigas e amigos e tudo mais. Já é difícil? Imagina pra que é só a mãe. Imagina pra quem é só a mãe. Dê, eu ficaria horas aqui conversando contigo, mas nós temos um tempo. Eu gostaria de te agradecer. Gostaria de agradecer a Cabocla, a Jane, querida, que fez muita questão. Combinar uma hora de ir lá comer o pastel. De camarão, quero comer pastel de camarão. Eu, pra variar, vou comer o de carne, porque eu sou muito previsível. A Jane ficou muito feliz de poder entrar com a gente no projeto, sobretudo porque era com você, ela entendia que a sua mensagem deveria ser passada, eu achei isso sensacional. A Jane é mãe de um menino, né? E ela se preocupa muito com essas informações repassadas para o público masculino. E a Jane já passou alguns perrengues comigo nessa questão de suicídio. Assim, a gente já perdeu algumas pessoas. Juntas. Então, muito obrigado, Jane. Muito obrigado ao Cabocla. Muito obrigado ao Chocolate Garopaba. A Bia tá aqui dentro do estúdio assistindo. Tomamos um café maravilhoso. Segunda, vamos lá, a equipe toda. Você tá convidadíssima também. Obrigada. Obrigado. No horário que as crianças estiverem na escola. Isso, à tarde ali. Obrigado a Pamela Maffei na cápsula de cura. Muito obrigado também. Massagem maravilhosa, super indicamos. Você vai passar também por essa massagem. Obrigada. Chaelle Rumaior, Ervaria de Aromas, né? Chai maravilhosa. Vamos usar os produtinhos. A Anne Rose Arts, salão de beleza. Quando é que você foi lá? Eu cortei com a Anne, mas eu escovei com a Joyce Pacheco, que cuidou do meu cabelo e do Maurício. Cuidou do cabelo do Maurício. Olha só, esses cabelos sedosos do Maurício. Acho que faz umas 2, 3 semanas. Cortei com ela. Da Jo também. A Jo, o óculos também. A Jo corta com a Anne também. A fada das tesouras. Estúdio Ginza, que é esse lugar maravilhoso que monta isso aqui pra gente toda vez que nós viemos gravar. Ao Gustavo do estúdio, Gustavão, muito obrigado, tamo junto. Aos nossos patrocinadores fixos e oficiais, Fari, maravilhosa. A Ru, que me veste e presenteia os nossos convidados. Gostei muito. E o oferecimento especial desse episódio, a Chili Beans, Garopaba. E o Deck que manda o nosso almoço. Inclusive, estamos com fome, né? Agradecimento especial à nossa equipe, produtora Scala, Ramonzinho, Bruno, Mauricinho, a Duda, nossa produtora. E para você que tem uma empresa, para você que tem um Instagram pessoal que quer aumentar o seu engajamento, a agência Pode Peixe faz tudo isso. Nós temos pacotes através da nossa equipe de marketing que pode ajudar a sua empresa a aumentar o engajamento, a vender. Então, se você precisa, nós já fizemos as redes sociais da Chili Beans, a gente faz as redes sociais da Fari, a gente faz as redes sociais de alguns outros lugares. E você pode nos contactar no nosso Instagram, @podpeixe. E lá você tem acesso, manda uma mensagem lá pra nós que a gente atende vocês. Inclusive, se você precisar do seu Instagramzinho profissional para captar pessoas, mais clientes. A galera é muito boa nisso. Menino Bruno e menino Ramonzinho. Uns queridos. Né? Muito obrigado. Eu vou deixar você finalizar mandando uma mensagem. Queria agradecer pela oportunidade de poder estar falando sobre isso, né? É um assunto bem delicado e muito importante. Eu nunca tinha sido convidada para falar especificamente sobre o silêncio dos homens, né? E é de extrema importância. Espero que possa
né, ajudar muitos homens a refletirem e procurar ajuda se sentirem que precisam, né, ou refletirem sobre, repensarem sobre. Façam terapia. Se possível, né? Se Façam possível. terapia. Sigam a Denise. Delírio. Nas redes sociais tá delírio. Delírio nas redes sociais. Se você é homem e quer dar uma sondada pra fazer uma terapia com ela, vai lá nas redes sociais dela. Eu não tenho horário, eu não tenho agenda, Tá cheia mas já? eu posso indicar alguém de confiança, posso encaminhar pra alguém de confiança. Tá estourada já. Essa aqui esquece já. Terapia com ela já não dá mais. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Né? Mas ela indica outra pessoa. A gente pode fazer uma terapia de grupo. Eu tô com planos de fazer terapia de grupo. Terapia de grupo, maravilhoso. Dê, Agora obrigado de tá novo. todo mundo mais, né, se vacinando. Só pra quem for vacinado. O negacionista não vai pro meu grupo. Pega-te. 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 Se você assistiu até aqui, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para mais episódios do Pod Peixe. Muito obrigado. Obrigada. Beijão, galera, equipe. Até mais. Tchau, tchau.